Olá, olá pessoal que está ligadinho conosco aqui no nosso bate-papo teológico. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que chama muita atenção, que causa muita discussão, é sobre doenças. Afinal de contas, toda doença é de origem demoníaca? Hoje aqui no nosso bate-papo teológico. Bem, pessoal, você que está nos acompanhando, eu quero te pedir antes de tratar desse tema, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, aqui nesse íconezinho vermelho que está aqui embaixo, dá o seu like, deixa o seu comentário aí, tá bom? Vai ser de grande utilidade para nós, para mim que faço esse canal. E também eu quero deixar uma dica hoje para você de um livro, tá? Esse livro é de nossa autoria, olha só, tá vendo? Tá vendo? Então esse livro aqui é Últimos Dias, uma reflexão sobre a volta de Jesus. A gente trabalha muitos temas importantes sobre escatologia deles, são 208 páginas, muito bacaninha, tá bom? Se você quiser adquirir esse livro, você entra em contato conosco, tá? Vou deixar aqui na descrição como você faz para entrar em contato conosco e eu vou estar enviando para sua casa com frete inteiramente grátis. Você me pergunta, quanto é que está este livro? Com frete inteiramente grátis, esse livro vai para você por apenas R$25. R$25 eu estou te enviando ele, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse livro, entre em contato conosco. Se você é de Teresina e quer pegar comigo, pessoalmente a gente faz um desconto melhor, tá bom? Mas a gente envia e você entra em contato conosco. Adquira nosso livro e nos abençoa. Bem, gente, toda doença é de origem demoníaca? Bem, a resposta primariamente é não, né? Nós pentecostais, nós não acreditamos que toda doença é de origem demoníaca. Mas você me pergunta, mas eu vi o pastor tal na televisão dizendo que não é. Bem, infelizmente o pentecostalismo ele não é homogêneo, uniforme em suas crenças, em suas manifestações. E sim, alguns pentecostais, considerados neopentecostais, tendem a supervalorizar a ação demoníaca em relação às doenças, a ponto de dizer que toda doença é de origem demoníaca. Na verdade, os pentecostais clássicos, que são aqueles lá de 1906 e enfim, assim por diante, eles acreditam sim que doenças, porque a Bíblia diz isso, ela pode ser de origem demoníaca, eu acredito assim, porque a Bíblia diz isso. Por exemplo, nós temos alguns exemplos, como o caso de Jó, Jó 2,7, diz que o diabo foi lá e tocou em Jó. Também nós temos exemplos em Lucas 13, né, versículo 10 ao 17, trata a respeito de uma mulher encurvada e que o próprio Jesus disse que aquela mulher estava possessa por demônios. Então o diabo ele tem sim essa capacidade de tocar muitas vezes nas pessoas para causar uma enfermidade nela. Mas isso não significa dizer que toda doença é de origem demoníaca. Não. Algumas doenças elas podem ter outra origem, outra natureza. O próprio Deus, a Bíblia nos fala em Números 12, 9 e 10, que o próprio Deus feriu Miriam com lepra por conta da sua rebeldia. Ele promete a trazer enfermidade sobre aqueles que são desobedientes. Nós vemos isso lá nas promessas que Deus faz ao povo que é obediente e ao povo que é desobediente. Então, nós vemos que Deus ele fere, né? Que ele fere. Mas também ele se coloca em Êxodo 15, 26, como Jeová Rafá, o Deus que traz cura. Além dessas fontes, há uma fonte que talvez seja mais comum e a gente desconsidere, que é a fonte de que as enfermidades podem ser naturais. Naturais, claro, como fruto do pecado lá no Éden, que trouxe a mortalidade a mim, a você, mas que naturalmente nós vamos acabar morrendo. Então nós temos que morrer de alguma forma. E sem dúvida o nosso organismo vai se envelhecendo e acaba se desgastando. Não é sinônimo de que você está em pecado, de que eu estou em pecado, de que nós estamos em rebeldia. Nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Se você está com uma vida reta, você é um servo de Deus, essa enfermidade ela pode ser o caminho natural para a morte. Nós vemos isso também na Bíblia. Por exemplo, um grande homem de Deus chamado profeta Eliseu, nós vemos isso em 2 Reis 13, 14, capítulo 3, versículo 14, ele ficou enfermo de morte e foi o que levou à morte dele. E o texto diz que ele estava enfermo de morte e que durante essa enfermidade ele ainda profetizou, ou seja, ele foi usado grandemente pelo Senhor, mas naturalmente pela velhice, pela idade, veio a óbito. Outro grande homem de Deus, já no Novo Testamento, Trófimo, que era auxiliar de Paulo, ou seja, um pastor auxiliar de Paulo,
Ele não pôde prosseguir viagem e Paulo deixou ele na cidade de Mileto porque ele estava doente. O texto é claro. Trófimo ficou em Mileto porque estava doente. E isso nós estamos falando que ele acompanhava Paulo, aquele que curou Eutico, aquele que foi usado por Deus diversas vezes. Está em 2 Timóteo 4:20. E o próprio Timóteo, tá? Timóteo, filho da fé de Paulo, homem de Deus, supervisor de várias igrejas, também padeceu enfermidade. E até o próprio apóstolo Paulo, quando em 2 Coríntios, ele diz que orou ao Senhor 3 vezes para que retirasse o espinho da carne, que não sabemos, mas alguém acredita que pode ser uma enfermidade, não sabemos qual é esse espinho, também foi curado. Também não foi curado. Então, por essas e outras razões, nós vemos que a enfermidade ela pode ser o caminho natural para a vida eterna. O próprio Jesus disse que existem enfermidades que é para demonstrar a glória de Deus. E eu acredito que o caminho natural de uma enfermidade que não é nem de origem demoníaca, nem de origem de juízo, essa doença ela é para que, muitas vezes, haja cura ou que você possa experimentar a passagem para a vida eterna. E o que cabe a nós, igreja, quando nos deparamos com essa situação? Cabe a nós fazer o que está em Tiago 5,14. Que Tiago diz, está alguém entre vós doente? Ore. Nós devemos orar, chamar o presbitério, impor as mãos, crer que o Senhor cura e interceder. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós dizer que a pessoa está em pecado, mas cabe a nós orar por aquela pessoa, interceder, acreditar que a atualidade dos dons ainda está hoje, até porque na Bíblia nós não encontramos respaldo nenhum para dizer que os dons cessaram, apesar de ter expoentes como John MacArthur, como B.B. Warfield e outros que defendem que os dons foram para a era apostólica, fazendo firulas teológicas para dizer isso. O que nós vemos é que os textos das Escrituras dizem os dons servem para a edificação da igreja, os dons são para hoje. Então o que cabe à igreja? Orar para que essa pessoa seja curada. E se não for curada, é sinônimo de que a vontade de Deus prevaleceu sobre a vida dela. Então está alguém entre vós doente? Ore por ela. Interceda por ela, creia no milagre. Se não ocorrer, entenda que esta é a vontade de Deus para a vida das pessoas. Mais uma vez retifico, toda doença é de origem demoníaca? É lógico que não. Quem prega isso precisa conhecer mais da Bíblia. Por isso, nós estamos esclarecendo este ponto no bate-papo teológico. E mais uma vez eu te falo, nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos nos milagres, nós já vimos milagres acontecer através da nossa vida aqui em casa, mesmo através da minha filha, outros testemunhos que o Senhor curou, e eu não vou estar aqui dando testemunho, mas eu entendo perfeitamente que dom é de Deus. Ele nos concede, Ele tira, Ele dá para a edificação do seu povo. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, espero que mais uma vez estejamos juntos no próximo bate-papo teológico, e até a próxima, em nome de Jesus. Só para não esquecer, se inscreve no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like e, se puder, adquire o nosso livro. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.